Desde os tempos mais antigos e remotos, a humanidade se entrega ao amor, seja nas cadências melódicas da lírica musical, nos versos e métricas que habitam os poemas, ou mesmo num bilhete pálido, nascido de um coração apaixonado. É inegável que todos se fazem poeta ou poetas quando o assunto é amar. Você já passou por isso, certamente, na sua adolescência. De essência democrática, o amor é matéria pública, mesmo quando não se desvela em seus tons escarlates e nas rimas que se abraçam, por vezes até invisível, mas jamais imperceptível, o amor está presente em tudo. Na mão que afaga a criança, na flor que colore o jardim, na onda que beija a praia, na tinta que a tela espalha, nas curvas do riso a se abrir. A Bíblia não poderia ficar de fora. Maior cronista dessa epopeia, narra que o amor escolheu amar. E pelas vias da santa inspiração, na história se fez revelar. Nas palavras de Paulo, o apóstolo, encontra-se um poema divino, que acima de todos os outros, ensina que por todos os lados, o amor é um caminho sagrado. Para ouvir nas palavras dele, certamente um poema melhor do que esse, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu precisava fazer alguma poesia para ler a poesia de Paulo em 1 Coríntios 13, irmãos. Por isso, todas essas palavras aí rimadas. 1 Coríntios, capítulo 13, nós iremos ler certamente um poema divino. Foi escrito pela pena de um homem, mas você deve lembrar, debaixo da inspiração divina. Por isso que é o próprio Deus falando, é o próprio Deus declarando, é o próprio Deus declamando aquilo que nós chamamos de amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Eu quero ler todo o capítulo, peço que você, mesmo assentado, que acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, ou ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos, fale com o Senhor e peça para que Deus, pela ação do Espírito Santo, ministre ao seu coração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e desejamos ardentemente ouvir o que assim nos diz o Senhor. Ministra, Deus, ao nosso coração, tira dos nossos olhos e da nossa mente qualquer venda que nos impeça de enxergar com clareza qual é a vontade revelada do Senhor no texto sagrado.
Pedimos, guia as nossas vidas no Teu amor, ó Deus, e ensina-nos, transforma-nos. É o que nós suplicamos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, essa carta que nós chamamos de primeira, que muito provavelmente, segundo a erudição teológica, não foi a primeira de suas cartas, é tanto que no capítulo 5 ele fala de já ter escrito antes aqueles irmãos, muito provavelmente foi essa igreja com a qual Paulo teve maior labor, maior trabalho. E ele escreve talvez 3, 4 cartas para tratar de algumas demandas muito específicas. Eu quero lembrá-lo daquilo que falei na semana passada, que os escritos epistolares, as cartas que nós conhecemos, via de regra, elas eram produzidas sob circunstâncias. Então havia um problema, havia um motivo de gratidão, de louvor a Deus. Os apóstolos, então, debaixo da inspiração, escreviam para resolver uma circunstância ou para responder a uma demanda muito específica. E não foi diferente com essa ou com as cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. Essa carta em específico, a primeira delas, ou a primeira que entrou para o cânon, para o texto sagrado como nós conhecemos, ela traz consigo alguns daqueles problemas com os quais Paulo teve que lidar. Problemas de ordem moral. Você vai lendo a carta e descobre que havia um rapaz que estava tendo uma relação promíscua com a sua madrasta, e Paulo tem que exortá-lo severamente quanto a isso, bem como aquela mulher. Havia um problema de ordem litúrgica, cultica. Você deve lembrar também que Paulo teve que escrever, estabelecendo ali, balizando a forma correta de se administrar o sacramento da ceia. Era uma bagunça. Enquanto eles se reuniam para ceiar, havia também, ou antes ou depois da celebração da ceia, a famosa festa ágape, festa do amor, e os mais ricos daquela igreja acabavam chegando mais cedo, comendo tudo, e os pobres ficavam do lado de fora. Havia um problema quanto à concepção, inclusive, da ceia e o mau uso desse sacramento do Senhor. Havia também, nessa igreja, um problema doutrinal. Se você olha para o capítulo 15, você vai descobrir que lá Paulo está quase que discorrendo uma tese em defesa da ressurreição de Cristo. Porque, seja pela influência dos gregos, o que é muito provável, ou mesmo por um resquício da teologia dos saduceus, alguns estavam duvidando se Cristo havia verdadeiramente ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, Paulo disse, é vã a nossa fé, nós temos um grande problema. Então, problemas de ordem moral, problemas de ordem relacional, problemas doutrinais, e havia um problema também de infantilidade espiritual, ou de imaturidade. Paulo escreve, e não uma ou duas vezes, mas algumas vezes, ele ataca a imaturidade dos crentes de Corinto. Paulo vai dizer que as facções, as divisões e as dissensões presentes naquela igreja eram produtos dessa imaturidade. E como consequência da imaturidade, havia uma supervalorização de alguns dos dons espetaculares ou dons especiais ou espirituais. Aquela igreja e os crentes daquela igreja colocaram assim, listaram no topo dos dons alguns que eles consideravam mais especiais que outros. Eram eles o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de operação de milagres, o dom de interpretação de línguas, entre aspas, porque Paulo tem que exortar a que eles orassem para que Deus os abençoasse com esses dons, ou com esse dom, mas fato é que eles estavam fitados nestas coisas muito performáticas e que chamava a atenção. E Paulo diz que a razão por trás de tudo isso era a imaturidade daqueles crentes. Se você voltar apenas um versículo, finalzinho do capítulo 12, você vai ver que o capítulo 13 que nós lemos, ele foi escrito para, de alguma forma, estabelecer aquilo que Paulo chama de caminho excelente para o bom uso e boa administração dos dons espirituais, ou por que não chamar de caminho da maturidade. Paulo está dizendo assim, o problema de vocês é que vocês são imaturos, e por isso vocês administram mal a ceia, vocês administram mal os dons, vocês não sabem se relacionar cordatamente, e o problema de tudo isso se deve à maturidade. E qual é então o caminho para a maturidade cristã?
apontado por Paulo, que ele chama de caminho excelente. Veja comigo, por gentileza, o final do capítulo 12. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos ler juntos agora essa parte B? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Veja, Paulo ainda continua falando sobre essa questão da imaturidade e da supervalorização de alguns dons espirituais em detrimento dos outros. Você tem que ter isso em mente. Esse capítulo não foi escrito para ajudar pastores e pregadores a ministrarem em ofícios matrimoniais, como se tem feito. Não foi escrito para que você se declamasse ou declarasse o seu amor para a sua querida ou para o seu querido. Esse capítulo aqui foi escrito para balizar, para estabelecer uma ordem no uso dos dons espirituais como um caminho de maturidade. Como é que aquela igreja deveria trilhar o caminho da maturidade? Que caminho é esse? E Paulo fala, esse caminho, sem dúvidas, é o amor. O texto de 1 Coríntios capítulo 13, ele é dividido em 3 partes. A primeira delas fala da preeminência do amor, a gente vai falar sobre isso, vai dizer que o amor deve se antecipar e preceder a tudo mais que os cristãos fazem. Ele depois divide o texto nas qualidades ou na qualificação deste amor, o que eu vou chamar aqui de eloquência do amor, e por fim ele fala da superioridade ou da supremacia do amor, em relação a todos os outros dons, inclusive as virtudes cristãs que ele aponta aqui como fé e esperança. Então, basicamente, essa é a divisão do texto: a preeminência do amor, a eloquência do amor e a supremacia ou a superioridade do amor. Veja comigo os versículos de 1 a 3. Paulo vai dizer: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, paráfrase, serei como um gongo que soa e que não tem beleza alguma, não dá para ser discernido o seu som, como bronze que soa ou como símbolo que retine. Vamos fazer logo aqui uma observação que eu acho que é importante para entendermos o texto. Paulo está falando ainda que, e ele está usando uma força de expressão que na nossa língua seria aquilo que nós chamamos de linguagem hiperbólica, as hipérboles, os excessos. Ainda que me fosse possível ser o maior de todos os poliglotas, e falar todos os idiomas, todas as línguas humanas, ainda que me fosse possível até mesmo falar as línguas que são desconhecidas pelos homens, a saber, línguas angelicais, mas a pergunta é, quais são as línguas dos anjos? Esse texto tem sido pauta para alguns defenderem que a glossolalia ou glossolalia, as famosas línguas estranhas, são línguas angelicais. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está usando de hipérbole. Ele está dizendo, ainda que fosse possível alguém falar num idioma não humano, sem amor, seria só como um gongo, que você bate ali, ressoa, mas não tem música, não tem beleza, não tem nenhum efeito, seria sem propósito. Paulo então está dizendo, irmãos, e por quê? Veja aqui uma coisa interessante. Por que ele começa falando do dom de línguas? Ele poderia ter feito diferente. Ainda que eu tivesse toda a sabedoria, ou ainda que eu tivesse a capacidade de administrar todas as coisas. Não, ele começa exatamente com o dom de línguas, porque ele está apontando exatamente para aquilo que para os coríntios era de maior e suprema importância. Alguém se considerava maior do que os outros, porque tinha esse dom, e outros não tinham. Então, se alguém falava em línguas naquela igreja, Paulo está dizendo, ouça-me você que se acha o super poderoso, o Jesus Júnior da igreja, você que bate no peito e se acha mais santo, porque o Espírito lhe conferiu esse dom e não aquele, ouça-me, ainda que você seja capaz de falar todas as línguas, se você não fala a linguagem do amor, você é só um tagarela, ponto. É basicamente isso que Paulo está falando. Falar todas as línguas, me comunicar com eloquência, mas não dialogar na linguagem do amor, me faz um tagarela e não um crente espiritual. Paulo então ataca um conceito de supervalorização desse dom, dizendo assim,
o que deve preceder. Veja, Paulo não está proibindo. O ponto aqui não é não falem. Paulo está dizendo aprendam a linguagem do amor. Porque é essa língua, é essa linguagem que vai conduzi-los nas demais. Esse é o ponto. Mas depois ele segue e ele fala em relação ainda a um segundo dom de comunicação, que é o dom de profecia. Veja comigo, por gentileza, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Veja, no texto grego, há uma construção da frase que é um pouquinho diferente dessa. A ideia é, ainda que eu tenha profecia. Não é o dom de profecia, ainda que eu tenha profecia. Alguns comentaristas vão dizer que essa construção tem a ver com a ideia de alguém se ver profeta, de alguém se considerar verdadeiramente profeta e não apenas ter o dom de profecia. Você deve lembrar que são duas coisas diferentes. No Antigo Testamento você tinha o ofício profético. Era aquele camarada a quem Deus chamava, revelava a sua vontade, seja para o presente, seja para o futuro, e ele era boca de Deus, palavra inspirada, inerrante, autoritativa. O dom de profecia não é o mesmo que o ofício profético, é uma graça que o Espírito concede a um determinado crente, mas diz Paulo, inclusive falando sobre profecia, que esse dom e essa profecia inclusive é passiva de julgamento, para saber se procede de Deus ou não. E ela tem um propósito de exortar, de consolar e de encorajar. Paulo está dizendo assim, ainda que alguém se diga profeta e diga ter todo o conhecimento dos oráculos de Deus, o discernimento da vontade de Deus, mas se esta pessoa que se diz profeta, que se diz profetizar, não ama, a sua profecia, diz o apóstolo Paulo aqui, ela não serve de nada, ela não tem sentido, porque nós não somos conhecidos como espirituais ou como crentes maduros, pelo quanto de palavras e quanto de conhecimento nós temos, de profecias, mas pelo quanto nós amamos. Na sequência, há também uma questão aí de ordem interpretativa. Alguns acreditam que quando ele fala de ciência e de conhecimento, ele ainda está se referindo à profecia. Ainda que eu seja profeta e que, portanto, tenha ciência, tenha o dom da ciência e o dom do conhecimento, se eu não tiver amor, eu não sei absolutamente de nada. Outros separam profecia do dom de ciência e do dom aqui de conhecimento, na verdade, como um único dom, né? Quando ele fala de conhecer todos os mistérios e toda a ciência, alguns vão dizer que Paulo está se referindo exatamente ao dom de ciência que ele apresenta ali, quando ele tenta listar os famosos dons espirituais. Ele diz, olha, ainda que eu tenha todo o conhecimento, se eu não conhecer o amor, e se eu não for conhecido pelo amor, eu sou um ignorante e não entendi absolutamente nada sobre quem é Deus e sobre qual é a sua vontade para a minha vida. Não adianta conhecer todos os mistérios e a mística da religião se você não conhece o caminho do amor. Se você é ignorante quanto ao amar, pouco importa o seu conhecimento, seja ele de ordem misteriosa, seja ele de ordem até teológica, pouco importa a sua e a minha erudição, pouco importa os nossos diplomas, pouco importa o meu PhD, PhZ, PhW, pega lá o que for. Se eu não conhecer a Deus pelo amor, Paulo está dizendo, todo esse conhecimento, misterioso ou não, seja o dom da ciência, sejam os mistérios não revelados, ainda que me seja possível conhecer tudo isso, Paulo está dizendo, eu preciso de verdade conhecer o caminho do amor. Ele continua, irmãos, e ele fala agora do dom da fé. Ele diz, olha, mas ainda que alguém diga, eu tenho uma fé tamanha, tão grande, capaz de transportar montes, dizer para o monte, monte, precipita-te no mar, e assim aconteça. Você lembra que essas foram palavras de Jesus? Num dado momento, quando Jesus estava exortando aos discípulos quanto à pequena fé, ele diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês vão dizer assim, olha, monte, precipite-te no mar, e assim acontecerá. Ele está dizendo, ainda que isso fosse possível, irmãos, ainda que alguém fosse possuidor desta fé grandiosa, excomunal, e olhasse para uma montanha e dissesse assim, se lance no mar, e isso acontecesse, ainda que isso fosse possível, se ao fazer isso, essa pessoa não estivesse permeada pelo amor,
ela não teria feito nada. Porque o que Paulo está ensinando é que, na verdade, não adianta a gente mover montanhas, mover montes com o amor ou pelo amor, se nós não nos movemos em amor em direção a Deus e em direção a outro. Paulo está dizendo que mover-se em amor é muito mais espetacular e grandioso do que mover montanhas. E muitas pessoas querem mover montanhas porque isso dá visualização nas redes sociais. Queremos fazer as coisas grandiosas. Mas Paulo está dizendo, você quer fazer algo grandioso mesmo? Você quer fazer algo verdadeiramente espetacular? Ao invés de mover montanhas, mova-se em amor. Mova-se em amor em direção ao Pai, mova-se em amor em direção ao outro, mova-se em amor em direção ao mundo. Porque, sejamos francos, não é também de milagres que um verdadeiro crente espiritual e maduro é reconhecido. Você deve lembrar que nas palavras de Jesus, os falsos mestres e até os falsos cristos farão milagres. Se possível, eles farão até fogo descer do céu. Paulo está dizendo, não se deixem encantar pelas maravilhas operadas. A maior e melhor e mais grandiosa de todas as obras, o maior milagre é alguém amar o outro, diferente de si, com os seus traquejos e tracejos. Alguém olhar para o outro e amá-lo e mover-se em direção a ele, movendo as montanhas que ficam no caminho para ter a capacidade de amar. Esse sim é um grande milagre. Paulo está dizendo, se você quer verdadeiramente amar, então não fique preocupando em desejar que as montanhas se lancem ao mar. Lance-se em amor na direção de alguém. Isso já seria uma grande proeza. Porque até os falsos mestres fazem milagres. Mas se tem uma coisa, e preste atenção nisso, se tem uma coisa que somente Deus e os seus filhos fazem, que Satanás não pode imitar, é a capacidade de amar verdadeiramente. Satanás, ele é um enganador por natureza. Na Bíblia ele está o tempo todo imitando as obras de Deus. Lá em Apocalipse ele imita Deus até na composição da famosa trindade do mal. Ele está imitando Deus em suas obras, ele está imitando Deus selando e marcando como a besta ali, na testa e na mão, os seus escolhidos, preteridos. Mas se tem uma coisa que Satanás não consegue imitar e ele não pode imitar, é a capacidade de amar genuinamente. Isso é um distintivo que está presente no ser de Deus e naqueles que experimentaram o amor de Deus. Sabe, milagres Satanás faz e faz muitos, e tem enganado a muitos pelos seus sinais. Boas obras e coisas maravilhosas, aqueles que não conhecem a Deus, que não têm nenhum relacionamento com Deus, eles também fazem. Mas se tem uma coisa que somente aqueles que foram verdadeiramente alcançados, tocados e profundamente transformados pelo amor são capazes de fazer, é amar, em devolução do amor recebido. Isso Satanás não faz. Se você vê alguém amando verdadeiramente, não estou falando de um amor meramente em obras, amando verdadeiramente, com esse amor ágape, que tem origem em Deus, no ser de Deus, e que nos envolve, e que deságua de nós sobre o outro, esse amor, ele só é possível para os nascidos de Deus. Só. Satanás não imita isso. De jeito nenhum. Mas ele fala mais. Paulo está dizendo assim, olha, ainda que, veja, sempre no tom de hipérbole, ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres, e seja um homem reconhecido pela minha generosidade, caridade, solidariedade, ainda que eu tenha a capacidade inata de fazer o bem ao mundo, se eu não fizer isso em motivação ou motivado pelo amor, eu também não terei feito nada. Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando agora de algo que me intriga, porque ele está dizendo que é possível fazer a coisa certa com a motivação leviana. É possível fazer a coisa certa com a motivação incerta, equivocada. Veja, que problema há em alguém ajudar os pobres? Isso é coisa louvável. A Bíblia exorta isso, a Bíblia recomenda, a Bíblia diz que nós devemos dividir o pão, repartir, isso é bíblico.
Ora, por que Paulo está dizendo que isso é sem valor? Paulo está falando que há um ato que deve preceder todos esses outros. Porque Deus não está interessado apenas naquilo que nós fazemos, irmãos, mas no porquê nós fazemos o que fazemos. Para Deus, o porquê importa. E Paulo está dizendo assim, é possível fazermos as coisas certas, com as motivações equivocadas. Se a gente transportar isso para o nosso meio aqui, para a nossa vivência como igreja, o nosso envolvimento com a causa de Cristo, com os ministérios eclesiásticos, até mesmo o nosso serviço para Deus, o nosso serviço para o outro, as nossas boas ações, as nossas obras sociais, tudo isso que é honroso e é legítimo, é depreciado pela ausência do amor. Paulo está dizendo, é possível, meus irmãos, cuidado com isso, vocês estarem fazendo a coisa certa, envolvidos com a causa certa, mas despossuídos da motivação sublime, que é a motivação do amor. Cuidado para vocês não fazerem isso. E por fim, ele fala da entrega do corpo. Alguns vão dizer que a ideia aqui é de um auto-sacrifício mesmo, de alguém se colocar na fogueira pela causa de Deus, pela glória de Deus, e fazer isso sem a motivação correta. Veja que coisa estranha. Paulo, nesse momento, ainda não está vivendo na tensão da perseguição romana. Ela se dará um pouco depois. Então, alguns interpretam dizendo assim, olha, ainda que eu seja perseguido pela causa do Evangelho e morto, sem tiver... Não é sobre isso ainda. Essa questão da perseguição, que já se inicia, sim, com o ministério de Paulo, mas se desdobrará para a igreja um pouco mais adiante. Paulo está falando assim, ainda que alguém seja um voluntarioso, e diga assim, olha, Deus, eu quero por tua causa, pela causa do Evangelho, ser queimado vivo. Eu vou ser um mártir da fé, e eu vou me entregar por essa obra santa. E Paulo vai dizer assim, se você é capaz de fazer isso, mas você não é capaz de amar, você está desqualificado naquilo que você faz. Você percebe a seriedade do que Paulo está falando? Deixa eu traduzir isso em outras palavras, no finalzinho aqui. Veja que doido, Paulo está dizendo assim, existem pessoas que são capazes de morrer pela famosa causa do Evangelho. Outros são capazes de matar pela causa do Evangelho. Mas eu estou procurando aqueles que estão dispostos a viver pela causa do Evangelho, em amor a Deus e em amor ao outro. Porque não importa se você morre pelo Evangelho, se você não vive pelo Evangelho. Não importa se você vai ser queimado numa fogueira em nome de Deus, se o seu coração não arde em vida, de amor por Deus e de amor em Deus, desaguado no outro. Porque não tem a ver com o que a gente faz para morrer, tem a ver com o que a gente faz enquanto vive. O amor não é o que nos leva à morte, o amor é o que nos leva à vida. E sim, essa vida pode nos levar a consequências martíricas, mas veja, Paulo está dizendo, você pode morrer, dizendo que está morrendo pela causa de Deus, mas ser alguém que não vive em amor a Deus e em amor ao outro. Isso é um problema. O que é que eu aprendo então, juntamente com você, dessa primeira parte? Eu aprendo primeiro que, segundo Paulo, o amor deve preceder e permear tudo que nós fazemos no contexto da vida cristã, absolutamente tudo. A pregação, a oração, o serviço ministerial, o meu envolvimento com a obra de Deus, a causa social, a causa missionária, seja lá como for, absolutamente tudo envolvido dentro dessa dimensão da vida cristã precisa ser precedido e permeado pelo amor, absolutamente tudo. Porque o amor é preeminente, é premente, é precedente a tudo que um cristão faz na dimensão da fé. Uma segunda observação ainda dentro disso, uma aplicativa, é que, segundo Paulo, é o amor que define a verdadeira identidade cristã. Olhe para o texto e preste atenção num detalhe. Capítulo 13, veja assim, no final, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze e tal, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios, ainda que eu tenha também de transformar montes, se não tiver amor, nada, o que é que ele diz? Nada serei. Vamos lá, aquela velhinha aula de português, verbo ser ou estar.
Paulo não está dizendo assim, ainda que eu faça tudo isso, se eu não fizer aquilo, eu não terei feito nada apenas. É que eu não sou absolutamente nada. Preste atenção que Paulo está falando de amor em relação à identidade, é quem eu sou. O amor é o que me define, não os dons. O amor é o que me define, não a caridade. O amor é o que me define, não as obras sociais. O amor é o que me define, não os milagres. O amor é o que me define, não a minha capacidade de entrega à morte. O amor é o distintivo identitário dos filhos de Deus. O que diz que quem eu sou é o amor, e não o que eu faço. É quem eu sou em amor. Ele está dizendo, se eu fizer tudo isso, mas não amar, eu não sou nada. Não farei nada, não terei feito nada, eu não sou ninguém. Que coisa! Por que ele faz isso? Porque ele está correlacionando amor à identidade. Mas quem faz isso primeiro é Jesus. Jesus é quem diz assim, olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos, a marca de vocês se evidenciará ao mundo quando vocês amarem uns aos outros assim como eu vos amei. Amor é uma questão de identidade cristã e não apenas de feitos, não apenas de obras, de fazeres e de coisas reproduzidas. O amor, assim como é a essência de Deus, o amor deve ser a identidade dos filhos de Deus. Então preste atenção nisso, Paulo está dizendo, o amor deve preceder e permear tudo que um cristão faz, porque o amor é o que define a verdadeira identidade cristã. Isso é sério, irmãos. Porque sejamos francos, nós somos conhecidos muito mais pelo que fazemos do que pelo que somos. Mas Paulo está partindo da premissa de que você deve ser conhecido pelo que você é, e não pelo que você faz. Aí depois ele fala, de nada aproveitaria. A ideia de que o amor dignifica e qualifica aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, seja em direção a Deus, seja em direção ao outro. Do mesmo modo que a ausência de amor desqualifica a nossa fala, a ausência de amor desqualifica as nossas obras, a ausência de amor desqualifica os nossos atos. Diante disso, eu poderia dizer que Deus não está primeiramente interessado naquilo que nós fazemos, mas sobretudo naquilo que nós somos. O grande interesse de Deus não está nas nossas mãos, mas no nosso coração, em quem nós somos diante dEle. Na sequência do texto vai parecer paradoxal o que eu estou dizendo agora, mas não entenda dessa forma, é consequência, eu vou explicar o porquê. Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Quem nós somos com Deus, quem nós somos diante de Deus, e quem nós somos com Deus e diante de Deus agora, com o outro e na face do outro, é o que mais importa na experiência da vida cristã. Então, o perigo que Paulo aqui aponta é o perigo do serviço sem amor, do ministério sem amor, dos dons sem amor, da caridade sem amor e das grandes obras sem amor. Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo apresenta. O segundo, eu não vou, irmãos, pode ficar tranquilo, a trabalhar aspecto por aspecto, mas eu queria só olhar de forma abrangente. Ele passa a falar das qualificações deste amor. Ok, mas que amor é esse? Como ele se qualifica? Como ele se identifica? Como saber quais são as características deste amor? E Paulo passa a falar sobre isso. Você olha no versículo 4. Ele lança a mão de dois adjetivos para, de alguma forma, definir o amor. Ele diz: o amor é paciente, ou seja, ele é capaz de sofrer, de suportar perseverantemente o sofrimento, mas o amor também é bondoso ou benigno. A palavra no grego é literalmente bondoso, e é a única vez que o substantivo bondade é conjugado na sua forma de verbo. A ideia é, ele é bondoso, ele é essencialmente bom, mas ele também é capaz de fazer o bem. Ele é capaz de se dar em direção ao outro, abençoando, favorecendo o outro. O amor é paciente e o amor é bondoso. E aí, Paulo começa a descrever o que o amor não é, e depois ele fala o que o amor é. Ele diz: o amor não é ciumento, ou seja, o verdadeiro amor suprime a inveja. Essa ideia de ciúme, preste atenção, Paulo não está falando do namorado com a namorada, ou da namorada com o namorado, dizendo: está vendo?
Paulo diz, o amor não é ciumento, você fica aí cheio de... É verdade que esse ciúme também é ruim, mas não é sobre esse ciúme que o apóstolo Paulo está falando aqui. A ideia é de um ciúme invejoso. Você deve lembrar, tem um contexto por trás. Tem gente brigando, invejando o outro, porque uns tinham dons melhores e outros dons inferiores, dons mais espetaculares, outros dons mais ordinários. Isso estava tomando o coração de alguns por inveja. Paulo está dizendo assim, o amor não é invejoso, não é ciumento. Um exemplo bíblico de ciúme é o exemplo de Caim e Abel. Você deve lembrar que Caim, motivado por ciúme, por inveja, matou seu irmão. Quer um outro exemplo bíblico da ideia de ciúme aqui? Lembra dos filhos de Jacó, que tramam contra José, a fim de matá-lo? O ciúme, a inveja, capaz de matar. Ele está dizendo, é impossível o verdadeiro amor arder em ciúmes, porque o verdadeiro amor não mata. O verdadeiro amor faz florescer vida, mas aquele que é tomado de ciúme e de inveja, esse suprime a vida, porque deseja a morte do outro. Aí ele vai dizer que o verdadeiro amor não se gaba, não é leviano, não se ensoberbece, não é arrogante. Pelo contrário, o verdadeiro amor é humilde, vence o orgulho, vence a vanglória. O verdadeiro amor não se porta indecentemente. A ideia é não ultrapassar os limites da decência, não é indecoroso, não é inconveniente, não existe para quebrar a ordem, não procura os seus próprios interesses. A melhor, talvez, a expressão que resuma isso é, não é egoísta. O verdadeiro amor não é de si para si. O verdadeiro amor não fica centrado no seu próprio umbigo, não tem a síndrome da unha encravada, que só vai para dentro o tempo todo. O verdadeiro amor não olha o tempo todo fascinadamente para a sua própria face, mas o verdadeiro amor olha para a face do outro, porque ele não está em busca do seu próprio interesse, mas do interesse alheio. O verdadeiro amor, ele é altruísta nesse movimento em relação ao outro e não de si para si. O verdadeiro amor não fica irritado. Você diz assim, então estou quebrado. Porque essa ideia de não se exaspera é de irritação. Mas a ideia é que o verdadeiro amor não provoca a ira. Ele não é iracundo e capaz de ficar provocando ira. Ele não é um amor que se porta de modo a gerar um ambiente irritável, de irritabilidade. Esse amor, ele é bondoso, você deve lembrar disso. E as pessoas que convivem com esse ser amável, elas não são provocadas a ira, porque o verdadeiro amor não se exaspera. Agora, tem uma expressão, não se ressente do mal. Essa expressão é interessante, porque você deve lembrar dos famosos guarda-livros. Até mesmo numa biblioteca, aquele camarada que vai fazendo os arquivos e colocando tudo no seu devido lugar. A ideia aqui é que o verdadeiro amor perdoa. Essa é a lógica. Porque essa palavra de ressentir-se do mal é de alguém que está o tempo todo contabilizando o mal que alguém faz a ele. Ele está dizendo assim, o verdadeiro amor, a semelhança do amor de Deus para conosco, não fica fazendo contabilidade das ofensas, inventário do mal que nos foi provocado. Pelo contrário, o verdadeiro amor, ele rasga o escrito de ofensa, de dívida, assim como Cristo fez conosco. E como é que ele faz isso? Pelas vias do perdão. O verdadeiro amor perdoa, irmãos. Não se alegra com o mal, mas se alegra com a verdade. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor percebe o mal, mas não se alegra com ele. Aí ele vai dizer, na sequência do texto, esse amor tudo sofre, e o texto grego, a expressão é tudo cobre, mas não encobre, e esse é um ponto interessante. O verdadeiro amor não encobre todas as coisas. A gente acha que quem ama encobre o erro, encobre a falta, encobre a mentira. Não. A ideia é de cobrir no sentido de amar aquele que ofendeu. Ele sofre no sentido de que ele coloca uma capa de amor e está dizendo assim, eu estou disposto a lhe amar mesmo diante disso. Não é encobrir o erro, mas cobrir, suportar. Esse amor crê, ele confia, ele é um amor nutrido pela esperança, e ele é um amor que tudo suporta, e a ideia é um amor que persevera diante de todas as circunstâncias. Basicamente, Paulo está dizendo o seguinte, o verdadeiro amor é isso aqui, ele é qualificado dessa forma. Poderíamos gastar tempo expressão por expressão, mas não nos cabe para o momento. Mas o que a gente aprende com isso?
A primeira coisa é que o verdadeiro amor não é um conceito, mas uma ação. Você percebe que esse amor, ele ocupa lugar na conjugação verbal. Ele não é uma substância, ele não é um sentimento, ele não é uma poesia, ele não é um conhecimento. O verdadeiro amor não é fruto de uma teologia rebuscada. O verdadeiro amor é um verbo conjugado. Ele ama. E quando Paulo então resolve qualificar o amor, ele o faz através de ações, de movimento, daquilo que se faz e daquilo que se deixa de fazer. Eu falei isso na semana passada, domingo à noite, que talvez o grande problema nosso é que nós estamos muito no campo do discurso quando o assunto é o amor. Mas biblicamente não, irmãos. Biblicamente o verdadeiro amor não se expressa em um conceito, mas em ações. É o quanto você ama em ação que diz o quanto você ama de fato. Não é o quanto você diz ao outro que ama, mas o quanto você ama que diz ao outro que você o ama. Filosofei agora aqui. Então, não tem a ver com isso. E a gente tem isso. Eu me coloco dentro desse bolo aí fácil. Eu falei isso. Eu canto sobre o amor, eu prego sobre o amor. E você acha que preparar um sermão sobre o amor é difícil? É não, irmãos. Difícil é sair por essas portas. Só começar aqui dentro, né? Olhar no olho do outro e expressar em ação, disposição de coração, atitudes de amor. Isso sim é difícil. Preparar um sermão é nada. Tem ali um monte de livro, você vai lá, lê, ora, diz Deus, me dá a palavra, e você escreve, arruma direitinho e está tudo certo. Difícil é quando eu descer desse púlpito. Difícil é quando você levantar-se desse banco. Difícil é quando sairmos e cruzarmos essas portas. Aí sim, nós teremos o desafio de amarmos. E não apenas de sairmos daqui com uma compreensão mais elevada sobre o amor. Porque o amor é verificado em ações e não em conceitos. Segundo, o amor, ele se qualifica, eu vou usar essa expressão, o melhor ambiente para que o amor se demonstre e se qualifique é o ambiente das relações. Ao mesmo tempo que o ambiente das relações é o ambiente mais difícil para se expressar o amor. Mas vale aqui uma ressalva. Eu fiz isso na terça-feira. Amar não é o mesmo que se relacionar. Mas o melhor ambiente para se viver o amor é o ambiente das relações. Vamos lá, filosofia de novo, filosofar sobre o assunto. Entenda comigo, muitos estão com a ideia limitada de que o amor é uma dimensão socio-relacional meramente. Que eu amo quando eu me relaciono e quando eu convivo com pessoas. Deixa eu desconstruir esse conceito, ainda que ele não seja menos importante, mas entenda comigo. Como é que você se relaciona com o seu inimigo? Como é que você convive com o seu inimigo? Aquele que anda com a peixeira do lado, assim, dizendo assim, eu vou te matar, servo de Deus. Aquele que quer o seu mal, que quer puxar a sua perna. Aquele que quer passar por cima de você, aquele que está tramando a sua morte emocional, morte familiar. Como é que você se relaciona com esse indivíduo? Me diga lá. Eu quero aprender aqui. Como é que você convive com o seu inimigo? Preste atenção. Não é que você é inimigo dele, não. Você nem pode fazer isso. É ele que é seu inimigo. Como é que você relaciona-se com alguém que não quer nem vê-lo por perto? Sabe aquela expressão que minha mãe dizia, não quero ver pintado de ouro? Pois bem, o teu inimigo não quer nem te ver pintado de ouro. Como é que você se relaciona com um abençoado desse jeito? Mas a Bíblia diz que eu devo amar aquele que me persegue, eu devo amar aquele que me odeia, e eu devo amar ao meu inimigo. Ora, se a Bíblia me ordena amar aquele com quem eu não terei relação, porque ele não quer ter relação comigo, a Bíblia está ensinando um princípio de que o amor está numa dimensão superior à dimensão socio-relacional. Que o amor não é apenas me relacionar bem com alguém. O amor está na dimensão espiritual. E tem a ver com uma disposição do coração. É a disposição do coração em amar, mesmo quando não amado, mesmo quando odiado, amar reciprocamente, amar quando sou amado, mas veja, tudo isso tem a ver com uma disposição do coração, num ambiente espiritual, debaixo de uma ordem, de um mandamento, de uma postura de obediência, e não apenas uma relação de convívio.
Porque você é convidado a amar até mesmo as pessoas com quem você nunca vai conviver. Você é convidado a amar as pessoas que querem lhe matar. Você é convidado a amar as pessoas que fariam de tudo para que você não acordasse amanhã. Então, amor não é uma dimensão meramente socio-relacional. É uma dimensão espiritual, que abarca o nosso coração e a nossa disposição em crer e obedecer. Por isso que nós devemos amar todos e a toda e qualquer circunstância. Porque tem a ver com o coração e não apenas com o ambiente das relações. Entretanto, todavia, porém, é importante que se diga que o melhor ambiente para se evidenciar a prática do amor continua sendo o ambiente das relações. É ali onde o amor é verdadeiramente testado. Você vai para uma ilha paradisíaca, solitário, onde só tem você, os coqueiros e os bichos no mato. Você diz assim, eu sou a pessoa que mais amo do mundo. Aí pega você e traz para uma igreja, que deveria ser tudo perfeito, maravilhoso, né? Coisa boa. Aí você diz, rapaz, esse negócio de amar é difícil, vou voltar para o meio do mato, que é mais fácil. Porque o ambiente das relações é um ambiente que nos desafia, que nos provoca, que nos testa. É bom demais ser paciente sem ter um camarada chato do seu lado, meu amigo. É ótimo. Você diz assim, eu sou a pessoa mais paciente do mundo, é mesmo? Deixa eu selecionar uns 2 ali e colocar para viver com você uma semana. O que eu estou dizendo é que o ambiente das relações é de fato esse ambiente onde o amor verdadeiro se expõe, se declara e se expressa. E eu quero encerrar falando sobre a supremacia desse amor. Paulo vai dizer, a partir do versículo de número 8, que esse amor, que deve anteceder-se a tudo, permear tudo, que é a verdadeira identidade do cristão, esse amor que é qualificado pelas minhas ações e não pelos meus conceitos, esse amor que se expressa melhor do que nunca no ambiente das relações, ele é supremo, ele é sublime, e ele é superior a todas as coisas. Você vai entender que ele vai dizer isso, olha, o amor jamais, nunca acaba. A profecia, por sua vez, será posta de lado, desaparecerá. As línguas, veja que ele novamente traz de volta aqueles dons espetaculares para dizer, por mais espetaculares e extraordinários que vocês achem que eles estão de passagem. Eles têm um caráter de temporalidade. A profecia vai passar, as línguas já estão passando. E ele vai dizer, a partir do versículo 9, porque em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Preste atenção só nisso aí. Vou mexer num problema. Muitos dizem que o perfeito aqui é o fechamento do cânon. O cânon é isso aqui, escritura, revelação inspirada, e dizem assim, pastor, esse é um texto que nos dá base para o argumento de que os dons cessaram. E quando a Bíblia, o cânon sagrado, fechou, nós não temos mais necessidade de nenhum dom espiritual. Acabou, fechou, perfeito. Ótimo, eu também acredito que a Bíblia é perfeita, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é suficiente. Mas a pergunta que eu faço para você, você conhece claramente toda a revelação de Deus na Escritura? Você conhece perfeitamente, assim como você é conhecido, toda a revelação de Deus na Escritura? Alguém conhece aqui? Alguém é capaz de dizer assim, olha, eu não conheço mais em parte. Agora eu conheço face a face. Tudo que todo mistério, todo texto, toda sabedoria divina, eu sou capaz de exaurir. Está aqui no texto sagrado. Alguém é capaz de fazer isso? Ninguém é. Segundo, alguns dizem, não, o perfeito aqui é maturidade, porque Paulo, de fato, usa a expressão perfeito, muitas vezes nos seus textos, como sinônimo de maduro. A ideia de chegar à perfeição é chegar à maturidade. A pergunta é, quem aqui se acha tão maduro que não precisa amadurecer mais nada? Nós estamos em maturação. A vida cristã inteira vai ser assim. Logo, a lógica textual é que o perfeito não é o cânon, o perfeito não é o estado elevado da maturidade nessa vida agora, mas o perfeito é Cristo, a parúzia, como nós chamamos, a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, aquele que é perfeito, então sim, eu não conhecerei mais em partes, porque os dons me dão a saber em parte aquele que é perfeito, a vontade daquele que é perfeito. Mas um dia, quando ele vier, então eu conhecerei como sou conhecido. Você agora pode ver em Cristo, o Cristo glorificado,
a face do Deus invisível. Eu não preciso mais não ver para crer. Eu poderei ver, então a fé terá passado. Eu não precisarei mais de esperança, porque eu não terei mais absolutamente nada pelo que esperar. Toda a esperança será consumada e concretizada naquele grande dia, em que o perfeito será a concretização de toda a espera. Estaremos diante de Cristo e a nossa esperança terá tido o seu fim ou a sua consumação. Por isso, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Eu encerro fazendo a última aplicação, dizendo o seguinte: quando nós falamos de amor, é importante não apenas definir que o amor é o que expressa o cristão na sua identidade, mas também que o amor é o que distingue um crente maduro de um crente imaturo. Como saber, pastor, se eu sou um crente maduro? Essa pergunta você deve levar para casa. Como saber se eu sou um cristão maduro? Como saber se você é um cristão maduro? A pergunta que você precisa responder ao seu coração é o quanto dos seus pés estão trilhando o caminho excelente. Porque o amor não apenas nos define a nossa identidade como cristãos, mas o amor também qualifica o nível da nossa maturidade como cristãos. Queria dizer também que aquela igreja se achava muito espiritual, mas não amava, e Paulo diz que eles são carnais. Porque o ambiente onde o Espírito de Deus está se revelando, certamente será um ambiente de amor. O céu será um céu de amor. E usando as palavras de um determinado escritor, porque o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Você diz assim, essa igreja é uma igreja espiritual, a pergunta é o quanto essas pessoas se amam. Porque eu não consigo entender que o Espírito de Deus está agindo no nosso meio e a gente continua se mordendo. Não faz sentido. Porque é o Espírito do Deus de amor. Uma igreja espiritual, uma igreja madura, é uma igreja que ama. Desta forma, o autor satírico de As Viagens de Gulliver, Jonathan Swift, ele disse nas palavras curtas, mas que valem uma reflexão: nós temos religião suficiente para nos fazer odiar, mas não para nos fazer amar. Eu diria o contrário. Nós temos religião suficiente para nos fazer amar. O problema é que a gente prefere odiar. Porque, diferente das outras religiões, a fé cristã tem sim razões suficientes para nos fazer amar. E a maior delas, a que se sobressai a todas, é o fato de que você foi amado por Deus. Se essa motivação não lhe bastar, nada mais será suficiente. Nós somos o povo amado e, portanto, deveríamos ser o povo que ama. Nesse momento, feche os seus olhos, peça a Deus graça para viver essa palavra, entendendo, nós somos a comunidade do Deus de amor, que nos amou e que nos impele ao desafio diário de amar. Pai querido, pedimos misericórdia, Pai, sobre nós e a ajuda do Espírito para, convencidos pela Tua palavra, sairmos daqui dispostos a amar, mais do que a falar sobre o amor. Ensina-nos, transforma-nos e convence-nos desta necessidade. Faça-nos um povo que conjuga o amor no amar. A todos, a quem quer que seja, tudo isso em amor ao Senhor e motivados pelo amor do Senhor. É a nossa oração em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.